Podemos pensar em normalização como sendo uma racionalização. A normalização é crítica para o desenho técnico. E vamos agora elaborar um bocadinho mais sobre esse assunto. De facto, o desenho técnico pode ser visto como uma forma de comunicação objetiva, não oferecendo espaço algum a segundas interpretações. Por sua vez, o desenho artístico pode e muitas vezes é subjetivo. A aplicação de normas no desenho técnico impede que surjam estas subjetividades. Ou seja, uma forma será sempre aquela forma e nunca outra. Isto não significa que não se possa considerar um desenho técnico uma obra de arte. Pode ser de facto uma obra de arte, sobretudo quando realizada à mão, pelo menos na minha opinião. Mas não podemos classificar na categoria das artes plásticas, ou se preferirem dizer, belas artes. Note-se que um desenho técnico é uma obra eminentemente prática. Mas isso não quer dizer que este não possa conter informação necessária, por exemplo, para a elaboração de, uma obra de arte. É fácil começar a divagar sobre o tema, mas não há dúvida que o desenho técnico deve de facto ser objetivo e seguir regras muito bem estabelecidas. Estas regras são dadas pelas normas. Trata-se assim, o desenho técnico, de um documento de cariz prático. Relativamente às normas, concretamente as normas de desenho técnico, encontram-se estabelecidas internacionalmente, ou seja, pelas normas ISO. No entanto, cada país possui comissões técnicas que transportam as normas ISO e outras de caráter mais, regional para a sua linguagem. Assim, e no caso de Portugal, em termos muito gerais, podemos considerar as normas chamadas documentos normativos portugueses, assim é que é, com a sigla NP. Existem também os documentos normativos europeus, com a sigla NP-EN. E, por fim, existem os documentos normativos internacionais, NP-EN-ISO. Trata-se de uma estrutura muito bem definida, na qual Portugal deve respeitar as normas europeias e a Europa deve respeitar as normas internacionais. Estas abrangem todas as atividades humanas. No caso das normas de desenho técnico, como disse, seguem a norma internacional. Por isso, deverá ser interpretada de igual modo, independentemente do país ou da língua. Por essa razão, o desenho técnico é altamente codificado. Imaginemos que colocamos uma descrição textual num desenho. Por exemplo, o acabamento superficial da peça num determinado ponto não pode apresentar riscos de maquinagem. Ou seja, é um acabamento praticamente polido. Se refletirmos um pouco sobre o tema, isto levanta algumas questões. A primeira é logo: será que quem vai ler o desenho fala português? De facto, também a definição de polido é muito subjetiva. Reparem, quem vai avaliar o acabamento pode ter uma interpretação diferente daquilo que é polido. Ou, inclusivamente, até pode ter problemas de visão. Ou, por outro lado, nem tem nenhum dispositivo para fazer a verificação da rugosidade, que aí sim conseguia quantificar ao certo o acabamento da peça. Existem outras questões que podiam ser levantadas. Mas isto é apenas um exemplo. Há, de facto, muitos outros. Se tentarem fazer um jogo, digamos assim, pronto, ou seja, imaginem que estão com um colega ou dois colegas e tentem descrever verbalmente uma caneta, mas não a mostrem. Façam-no com grande detalhe, sem escapar nada, aquilo o melhor que puderem. Definam a forma, a cor, o material, tudo. Depois, peçam ao seu colega para a desenhar. Mas lembrem-se, não mostrem a caneta. Rapidamente irá perceber que esta comunicação não irá passar o objeto de forma muito objetiva. Para comunicar formas, a comunicação verbal
não será a melhor. Isto porquê? Nós temos outra comunicação mais indicada para este tipo de situação, que é o desenho. Neste caso em concreto, se pretendermos comunicar o objeto tal e qual como ele é, então aí será mesmo desenho técnico. Podem contestar, mas a fotografia acaba por ser mais objetiva que o desenho técnico. Pois, eu não posso concordar. Porquê? Porque na fotografia, na melhor das hipóteses, a não ser que utilizem espelhos, vocês estarão a ver 3 lados da peça. Ok? Com o desenho técnico, através do sistema de projeções, vocês conseguem ver a peça a toda a volta. Na fotografia, pode inclusivamente existir algum grau de subjetividade. Mas tudo bem. A subjetividade surge, por exemplo, nas belas artes e está muito bem. No entanto, no desenho técnico, deve ser objetivo. Deve ser tão objetivo como a matemática ou como um dos seus ramos, a geometria. Não quer dizer que seja uma comunicação melhor ou pior, de facto precisamos das duas, porque nós não conseguiríamos, por exemplo, exprimir sentimentos através de um desenho técnico e podemos fazê-lo através de uma obra de arte. Ou podemos fazê-lo, obviamente, através da linguagem verbal. Todos estes exemplos servem para ilustrar que o desenho técnico deve, de facto, ser objetivo. Segue regras muito específicas, precisamente para permitir uma comunicação sem segundas interpretações. O vídeo que se segue mostra alguns dos aspectos básicos da normalização, obviamente relacionada com o desenho técnico, e iremos analisar coisas básicas, como por exemplo os tipos de linha, que elementos são necessários para que um desenho técnico seja considerado como tal. Não basta ter um desenho chamado técnico numa folha qualquer para que ele seja considerado um desenho técnico. Existem elementos obrigatórios que devem constar dessa folha. Iremos ver isso e outras coisas mais. Por isso, vamos passar então para a segunda parte deste vídeo para explicar alguns destes aspectos. Até já! Um dos aspectos primários da normalização, pelo menos naquilo que diz respeito ao desenho técnico, é o formato da folha que iremos usar. A norma ISO dispõe de alguns formatos. Eu vou mencionar os principais: A0, A1, A2, A3 e A4, sendo que o A0 é a folha de maior dimensão e o A4 é a folha de menor dimensão. O que mais se vê em termos de desenho é a utilização das folhas A4, sobretudo A4 e A3. Os outros formatos maiores são raros. A razão é muito simples e claro que isto também vai depender de empresa para empresa. Tem a ver com a comodidade de utilização de uma folha A4. A folha A4 é muito fácil de manipular, assim como também é fácil de arquivar. E o mesmo posso dizer da folha A3. Com o passar do tempo, o que se tem notado é que os formatos, o suporte, assim melhor dizendo, em papel, tem vindo a ser substituído por um suporte digital. O suporte digital levanta depois algumas questões que eu vou passar a referir. Uma peça de grandes dimensões não é propriamente uma peça que deva ser realizada num formato também ele de grandes dimensões. Lá porque a peça é grande, não quer dizer que ela deva ser feita numa folha A0 ou numa folha A1. Não. A escolha das folhas de maior dimensão deve ser feita em função da densidade de informação, tanto geométrica como em termos de anotações que eventualmente uma peça possa ter. Uma peça muito complexa, com muitas anotações, deve ser sempre realizada num formato de maior dimensão. Uma peça simples, mesmo que seja grande, deve ser realizada num formato de menor dimensão. Isto é bastante óbvio e aqui a regra é simples de estabelecer. A folha deve ser aproveitada ao máximo. A área de desenho deve ser aproveitada ao máximo. Relativamente à orientação das folhas, não existe uma regra fixa. No entanto, a folha A4 é habitualmente utilizada ao alto e as restantes folhas são utilizadas ao baixo. Isto prende-se sobretudo com o arquivamento do papel.
Também podemos e devemos dividir a folha em zonas. Podemos considerar a zona onde será realizado o desenho, esta é uma zona nobre. Nessa zona, sensivelmente num dos cantos, surge uma outra zona ou subzona onde iremos colocar a legenda, listas de peças ou outras tabelas que eventualmente sejam necessárias. Temos a margem, que delimita a área onde efetivamente pode surgir informação relativa ao desenho. Aí está contida a área de desenho, assim como toda a informação relativa a legendas, tabelas e listagem de peças. E depois, na parte exterior da margem, temos uma zona de exclusão em que não deve nem pode aparecer qualquer tipo de informação relativa ao desenho. Esta é uma zona muito suscetível à sujidade, devido à manipulação no ambiente de fábrica, e também na manipulação do próprio arquivo pode eventualmente rasgar com mais facilidade. Por essa razão, nessas zonas, chamadas zonas de exclusão, não deve efetivamente surgir qualquer tipo de informação. Em termos de elementos gráficos e olhando um pouco mais de perto para a zona da margem, nós vamos encontrar nos cantos um elemento gráfico que nos permite orientar a folha de forma a que a possamos cortar corretamente numa guilhotina. Isto é sobretudo importante nos formatos maiores, que são impressos em plotters, e no caso das plotters o papel habitualmente é um papel em rolo, ou seja, um papel contínuo, que depois deverá ser cortado, e por essa razão existe a necessidade da colocação de miras de corte. Olhando agora um pouco mais para o interior da folha, iremos encontrar um sistema de referência. Esse sistema de referência é um sistema bastante conveniente, porque efetivamente torna fácil encontrar certos e determinados detalhes na peça ou no conjunto, que de outra forma poderia demorar algum tempo. Eu dou um exemplo concreto. Imaginemos que temos uma zona na peça onde é necessário fazer um controle dimensional. Esse controle dimensional pode ser referido numa tabela, e essa tabela vai indicar a coordenada, por exemplo, C4. Quer dizer que quem vai efetuar o controle dimensional vai procurar na zona C4, na área C4, o elemento que efetivamente precisa de controlar. Este sistema de referências depende efetivamente do tamanho de folha. Por exemplo, numa folha A0 existe uma quadrícula muitíssimo mais densa. Só para termos uma ideia, o lado maior terá à volta de 24 campos e o lado menor terá à volta de 16 campos. No outro extremo temos a folha A4 com 6 campos no lado maior e 4 campos no lado menor. E já agora vamos ao formato que também ele é muito utilizado, que é o formato A3, com 8 campos no lado maior e 6 campos no lado menor. Claro que todos estes elementos, ao serem normalizados, existe uma série de especificações que devem ser respeitadas. As dimensões, o posicionamento, como é que é feito, espessura de linhas e muitas outras coisas, efetivamente devem ser verificadas na norma. O que eu aqui estou a dizer, como é óbvio, não substitui a leitura da norma. Olhando agora para a legenda, um dos elementos mais importantes da folha de desenho, porque efetivamente ele faz parte da definição do desenho, existem alguns elementos que de facto são muito importantes. E eu vou referir muito rapidamente aqueles mais críticos. A escala, a designação da peça, ou o código da peça, o autor, eventualmente quem autorizou a peça para a produção, respectivas datas em que isso aconteceu, e depois informação relativamente ao toleranciamento. E aqui podemos colocar mais coisas. Por exemplo, no caso do toleranciamento, faz todo sentido referir o toleranciamento geral, princípios do toleranciamento, acabamentos superficiais, e eu aqui não me refiro apenas e só à componente da rugosidade, mas também se a peça é pintada, se a peça vai ser galvanizada, oxidada, anodizada, o que quer que seja. Informação relativa, obviamente, ao material em que a peça será produzida, tratamentos térmicos que a peça possa necessitar. O sistema de projeção é muito importante que venha mencionado na folha de desenho, se se trata de um desenho feito no primeiro ou no terceiro diedro. Outros elementos também importantes será a língua em que o desenho está feito, o número de folhas, a quantidade de peças necessárias por cada lote, as revisões que eventualmente o desenho tenha sido sujeito,
É muito importante também mencionar isto e outros elementos que de facto a empresa acha que são necessários à correta definição de peça. Aqui podem surgir coisas como se a peça necessita de um molde ou de uma ferramenta de corte ou conformação para ser produzida. De facto, existem muitos elementos que podem constar na legenda e disso irá depender muito do tipo de atividade da empresa e que tipo de peças é que costuma produzir, e só a empresa irá perceber com o tempo quais os elementos que efetivamente devem constar sempre nas suas legendas para que a definição da peça seja feita de forma correta. Naquilo que diz respeito ao dossiê técnico de um produto que esteja a ser desenvolvido, o sistema é muito idêntico ao que se utiliza ao nível da informática, em que temos pastas e subpastas. Assim, habitualmente existe um primeiro desenho, que é o desenho de conjunto geral, em que temos todos os componentes. Depois podem existir ou não subconjuntos, e dentro destes subconjuntos podem existir outros subconjuntos e outros subconjuntos, até que chegamos depois às peças que constituem os diferentes conjuntos. Nós podemos ter apenas e só um desenho de conjunto e depois logo peças, como podemos ter a subdivisão em subconjuntos. Disto vai depender muito da complexidade do produto que está a ser desenvolvido. No entanto, uma boa analogia é aquela que referi há bocadinho, efetivamente tentar comparar isto ao sistema informático de criação de pastas, em que as pastas têm documentos e dentro dessas pastas podem existir outras pastas. Voltando outra vez à folha de desenho, pode existir um outro elemento. Esse elemento surge quando temos um desenho de conjunto e é a listagem de peças. A listagem de peças deve ter pelo menos estes elementos que vou referir: a identificação da peça, temos a quantidade de peças, a designação da peça ou código da peça, temos o material da peça, a norma ou referência, a massa, e eventualmente pode surgir também informação relativa ao molde ou produto semi-acabado. Outros elementos podem surgir, mas isso depende das necessidades de cada uma das empresas, muito à semelhança daquilo que já referi relativamente aos elementos que constituem a legenda. Vamos agora falar um bocadinho sobre a escala do desenho. A escala não é mais do que uma relação entre a dimensão a que a peça está a ser desenhada e a dimensão real da peça. Por exemplo, se a peça estiver a ser desenhada 2 vezes maior do que a peça real e a dimensão real da peça consideramos como sendo 1, então a escala será de 2 para 1, será uma escala de ampliação. E vou aproveitar esta deixa para dizer que temos então a escala real, ou em verdadeira grandeza, temos escalas de aumento e escalas de redução. A escala real, ou escala em verdadeira grandeza, é a escala 1 para 1, em que o desenho que está a ser feito na folha equivale exatamente às dimensões da peça real, e as escalas de aumento temos 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1, e depois podemos multiplicar isto por múltiplos de 10. 20 para 1, 50 para 1, 100 para 1 e por aí fora. A mesma coisa podemos dizer relativamente às escalas de redução. 1 para 2, 1 para 5 e 1 para 10. Reparem que existe uma comparação direta entre os números que são utilizados nas diferentes escalas. O 2, 5, 10. 2, 5, 10. Ou se preferirem, 1, 2, 5. 1, 2, 5. Excepcionalmente, na escala de redução, pode ser usada a escala 1 para 2,5. Também é possível utilizar esta escala. Como decidir qual a melhor escala a utilizar? Devemos utilizar a escala que melhor aproveitamento da folha faça. Não devemos ter o desenho nem muito grande que não haja quase espaço na folha para colocar os outros elementos, nem tão pequeno que se torne difícil ler o desenho. Devemos então escolher uma escala que se adeque à folha que estamos a utilizar. Por vezes, como não existe uma escala com um grau muito pequeno, podia dar jeito, por exemplo, utilizar a escala 1 para 4, mas não podemos. Okay? As escalas normalizadas, 1 para 2, a redução, 1 para 2, 1 para 5 e 1 para 10. Não podemos usar 1 para 4, mas 1 para 4 ia ficar mesmo bem na folha. O que é que podemos fazer? Passamos para a folha a seguir, por exemplo, vamos imaginar que estamos na folha A4, passamos para a folha A3, aumentamos o tamanho da folha e depois experimentamos aí sim a escala que eventualmente queiramos. Provavelmente será uma escala acima, não é? Vai nos permitir fazer o desenho um pouco maior, o desenho irá ficar mais claro e toda a gente sairá a ganhar com isso. É por isso que é importante saber que temos a nosso dispor estas duas ferramentas
para realizar o desenho numa determinada folha. De facto, a escolha da escala é muito importante. Pensar um bocadinho sobre qual a escala que devemos usar. Olhar para as dimensões de atravancamento da peça, as dimensões gerais da peça, e com base nisso também saber que será necessário anotar a peça. Isso também irá ocupar espaço e por vezes até bastante espaço. Toda esta gestão irá permitir que o desenho possa ficar mais legível e isso, mais uma vez, será bom para toda a gente. Isto é bem verdade quando o desenho está a ser realizado à mão. Quando o desenho é realizado, por exemplo, num programa de CAD, a alteração da escala de desenho está muito simplificada, porque de facto basta executar um comando para redimensionar o nosso desenho e ele assim irá poder ser transportado para a folha A4 ou A3 ou a folha que eventualmente seja necessária. No caso do desenho à mão, a única solução é recomeçar novamente o desenho. E essa opção, como é óbvio, não é a mais desejável. Aproveito a ocasião também para fazer uma breve introdução relativamente aos tipos e espessuras de linha, sobretudo aquelas mais primárias, as que irão permitir representar as visibilidades, invisibilidades e depois umas linhas que vamos chamar linhas de eixo ou linhas de centro, que acabam por ser umas linhas que vão auxiliar na construção do nosso desenho. Assim sendo, as visibilidades devem ser feitas a traço contínuo, e este contínuo será um traço grosso, terá a volta de 0,35 mm, quando utilizado numa folha das mais pequenas, podendo ir até meio milímetro, no caso das folhas maiores. No caso das invisibilidades, ou representação das invisibilidades, o tipo de linha será o traço interrompido e não tracejado. Atenção a este erro, muito comum chamar ao traço interrompido tracejado. O tracejado é outra coisa, é utilizado, por exemplo, nos cortes, por isso devemos chamar o nome da linha correto. E este traço é um traço fino, andará à volta ali nas folhas mais pequenas, anda 0,18 mm, podendo aumentar um bocadinho no caso dos formatos maiores. E para as linhas de eixo ou linhas de centro, também será um traço fino, e o tipo de linha chama-se traço misto. Existem algumas considerações relativas à qualidade do traçado e que devem ser levadas em conta, sobretudo quando o desenho vai ser realizado no sistema CAD. Uma das primeiras situações que ilustro aqui é que não devem existir espaços inferiores a 0,7 mm. Caso façam duas linhas paralelas e elas distem menos de 0,7 mm ou até um bocadinho menos, vai depender agora da impressora, muito provavelmente as duas linhas, em vez de ser duas linhas, vão se transformar numa linha muito grossa. Isto também é verdade no caso dos traços interrompidos e nos traços mistos, ou seja, todos os traços que não sejam contínuos, onde o espaçamento, a zona em que não há traço, seja inferior a 0,7 mm, aí também poderão ter um problema. A linha de repente pode começar a parecer uma linha contínua e não uma linha descontínua. Na junção ou na interseção de traços, a interseção deve dar-se sempre na zona onde efetivamente existe o traço, ou seja, graficamente está lá o traço e não na zona do espaçamento. Okay? Isto é importante e, de facto, por vezes, isto, se não sendo cumprido, pode levar a uma interpretação errada da peça. Há um caso que, por vezes, surge e que tem a ver com colinearidades, em que temos uma linha contínua e essa linha contínua, de repente, muda a direção, mas colinear com essa linha surge uma linha a traço interrompido. Ou seja, temos dois tipos de linhas, uma contínua e uma a traço interrompido, e ambas estão a tocar-se colinearmente. Nesse caso, em concreto, a linha a traço interrompido não deve tocar na linha contínua, deve-se deixar efetivamente um espaço. Apesar de ser uma situação pouco comum, por vezes surge. Estas situações e muitas outras relativas à normalização são tema comum no desenho técnico e por isso iremos analisar outras situações à medida que elas vão surgindo. Não vale a pena agora compilar uma série de normas e debitar essas normas porque acaba por esquecer e não se vê uma aplicação prática das mesmas. Precisamente por esta razão, por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e já sabem, se querem receber uma notificação sempre que um novo vídeo seja colocado,
Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sistema de notificações. Assim sendo, e como de costume, até um próximo vídeo e até lá, fiquem bem.